Graça e paz. Sejam bem-vindos ao nosso programa Café Espiritual, onde falamos do Evangelho na prática. Já parou para refletir? Quem comanda a sua vida? Quem controla você? Aquilo que você acredita, aquilo que você crê, é o que comanda a sua vida. Vamos esmiuçar as Escrituras e vamos examinar através do Evangelho e descobrir quem é que está no controle da nossa vida. Vem comigo. Nos últimos meses, percebemos que, de uma forma geral, tanto eu, você, o planeta, estivemos sem controle das nossas vidas. Por conta dessa pandemia, nossos planos, nossos projetos saíram do controle das nossas mãos. Isso de uma forma geral, para termos um exemplo do que é, de repente, não termos um plano traçado corretamente como queríamos. Mas de um modo geral, a gente consegue avistar e perceber que o mundo teve que se replanejar. Só que quando você olha para dentro da sua própria vida, para o seu dia a dia, para a sua vida espiritual, para os seus medos, suas inseguranças, suas certezas, seus objetivos, quem está no comando desse barco que é a sua vida? Você tem controle da sua vida? Ou você depende sempre de terceiros para tomar decisões? Vamos refletir, vamos à palavra e vamos descobrir através do Evangelho se é Jesus mesmo que está no comando de tudo isso. Vamos lá, pegue sua espada, pegue sua Bíblia e vamos a Mateus 8, do verso 23 ao 27. Vamos lá? Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, chamando: Senhor, salva-nos! Vamos morrer. Ele perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Nós, como seres humanos mortais, limitados, nós temos a falsa impressão de que se Jesus estiver no barco que é a nossa vida, já está tudo certo. E é importante que Jesus esteja no barco que é a nossa vida. Mas existe uma diferença crucial. Quando Jesus está no barco que é a nossa vida e o comando do barco é dele. Para que as coisas corram de uma forma boa, tranquila, sem medo, sem insegurança, você tem que ter fé. E é essa fé que coloca Jesus no comando de tudo. O poder de Deus só se manifesta na vida de uma pessoa, verdadeiramente falando, quando Jesus é colocado como prioridade. E essa prioridade é o comando da nossa vida. Quando a vontade dele é o que vem antes de qualquer vontade nossa. Por isso que quando a gente fala que aquilo que a gente acredita é o que nos controla, é exatamente isso. Quando o Pai, quando Jesus está na frente de tudo, é isso que nos controla.
É isso que comanda e seremos bem-sucedidos, porque a nossa fé está firmada nesse que comanda os ventos e os mares e as tempestades. Infelizmente, existe um poder fora do normal numa coisa chamada fé negativa. Aquilo que você mentaliza de uma forma negativa, com um poder, com uma força para o lado negativo, aquilo tem um poder para se materializar. O medo do desemprego, o medo de passar necessidade, o medo de pegar esse vírus, o medo de adoecer, o medo de um divórcio, a insegurança. Então isso tem um poder muito maior do que se fosse algo positivo, bom. Porque o medo tem um poder destrutivo muito pior quando você compara com uma fé pequena. Por isso que a fé, ela é a certeza daquilo que você não vê. E ela impera sobre o medo. É difícil? É difícil, porque a gente tem uma tendência carnal a acreditar em coisas palpáveis. Olhando para o mundo, para o cenário. Se você não colocar a fé em prática, você vai acreditar que tudo vai mal. Qual a esperança que temos diante de uma situação mundial como essa que estamos vivendo? Mas tem que acreditar no que a palavra deixou para nós. Diante de uma balança, quais são os seus medos? Qual o poder que essa insegurança, que esse medo exerce sobre a sua vida? Quando a gente pensa em ameaça, né? Porque é uma ameaça às nossas seguranças. O que tem ameaçado a tua fé? Enumere, escreva. O que tem te deixado frágil? Porque não tem como a gente evitar o dia mau. Não tem como a gente evitar as tempestades. Não tem como você dizer que você vivendo nesse mundo, você não vai passar por dias difíceis. É inevitável. A diferença é o seu posicionamento. Nessa balança entre a força que te deixa temeroso, temerosa, vulnerável, frágil, fraco, e a força que te levanta, que te impulsiona, que gera fé em você. Numa balança, o que está desequilibrando? Está imperando essa sua fé? Ela está no comando? Ou seus medos estão dominando? No barco que é a sua vida, o que está acontecendo? Quando você pensa em quem está no controle, aí vem uma chave, uma resposta. Mas e se Jesus não está no controle do seu barco, ele só está no barco? Quem está no comando aí? O que está imperando? Uma coisa que a gente tem que fazer e ter por hábito é entender que a nossa prepotência carnal, ela tem que cair, ela tem que sair de cena. Porque por mais que a gente se prepare, por mais que a gente tente, nós somos limitados. E isso tem que andar com a gente. Eu sou capacitado para isso, para aquilo, eu posso isso, eu posso aquilo, mas eu sou limitado. E nesse meu limite é que entra Jesus. Então é como se a gente fosse dependente porque a gente não é 100% em nada. E não seremos. Então, quando você pensa nessa limitação, você precisa se esvaziar e no dia a dia, continuamente, ao tentar colocar Jesus como prioridade na sua vida, você afirma isso quando você aceita seus limites e entende que você precisa dele para tudo. O problema é o seguinte: temos uma tendência carnal de achar que Jesus tem que resolver tudo no nosso tempo. Isso é prepotência também. A falta de paciência na fé, a falta
de uma compreensão de que o Pai vê tudo lá na frente. O Pai tem o poder de enxergar os resultados dos nossos planos, dos nossos ideais, dos nossos projetos, se eles são bons, se eles são ruins. E quando a gente entrega o curso da vida e o comando da nossa vida, a gente tem que agradecer até quando tudo dá errado. Porque Ele está no comando. Ou a gente tem fé, ou a gente não tem. Então, não é no nosso tempo. Não é na hora que a gente quer. Então aquela falsa aparência de que Ele não está no controle porque tudo não está acontecendo como a gente planeja, é falso mesmo. Acredite. Tire o foco um pouco dessas coisas em que alguns projetos não estão andando. Às vezes tira um pouquinho o seu olhar e olha para outros acontecendo ao mesmo tempo. É tudo no tempo do Pai, de Jesus. Esse Deus que a gente crê que Ele veio através do Evangelho ser revelado para nós, Ele é um Deus bom. E Ele tem poder sempre para cura, para libertação, para convencer a gente de que tudo isso que a gente gente só passa porque estamos vivendo num mundo que não pertencemos a Ele. Somos forasteiros. Você é fruto hoje do que você plantou ontem. Então, se você plantou uma tempestade, você é responsável por tais tempestades que vêm acontecendo na sua vida. Jesus não estava no comando, talvez nem no barco. Aí você quer que de uma hora para outra tudo isso seja consertado pelo Pai. O Pai tem poder, o Pai libera perdão, mas o Pai educa. Você precisa aprender para que aqueles erros não voltem a acontecer novamente. Então não é de uma hora para outra que certas tempestades vão ser apaziguadas, diminuídas. Não é, você está colhendo o que você plantou. É natural. Tenha paciência. Entenda que muitas vezes precisa de um tempo para você aprender a lição. Declare hoje que Jesus está no comando do barco que é a sua vida. Como? Se posicione. Como? Se cale. Use o silêncio. Use suas palavras para orar, para clamar. Use seu posicionamento fazendo jejum, entregando sua vida. Tá difícil, tá complicado? Foque nas coisas de Deus. Vá falar de Jesus. Vá falar do Evangelho. Você tem suas limitações? Mesmo com elas, faça. Foque nas coisas de Deus. Você vai crescendo, você vai se alimentando, você vai ficando espiritualmente mais forte. Jesus vai trabalhando naquilo que está humanamente impossível, difícil de melhorar. Essa é a maneira em que você fala assim: Senhor, está tudo nas tuas mãos. Não é a minha vontade, não é o meu tempo, não é o meu querer. É assim que você testifica que o Pai está no controle da sua vida. Você está dando para o Pai o controle de tudo. Às vezes a gente quer realmente que Jesus tome conta de tudo pra gente. E que a nossa fé esteja depositada em coisas boas. Para que aquelas coisas boas controlem a nossa vida. Mas isso é de um modo geral. Quando a gente fala em pequenas coisas, pequenos detalhes do dia a dia, muitas vezes a gente não tem controle sobre nada. Nós somos descontrolados com as nossas emoções, com os nossos horários, com o que a gente promete para as pessoas. Enfim, com detalhes do dia a dia. E o que acontece? Se pequenas coisas não são administradas corretamente, como é que a gente vai querer coisas grandes acontecendo e fluindo? Não vai dar certo. Então seja disciplinado. Nem que você tenha que viver anotando coisas. Mas se você quer que algo seja concluído na sua vida como um projeto pessoal,
Anote. Tenha começo, meio e fim, que é a conclusão. Aquele curso sonhado que você quer começar. Pequenas coisas. Anote, se projete, faça por onde. Não tem como você controlar suas emoções se você está preso lá no passado. Sua história está lá. Você não virou a página. Você não liberou perdão. Muitas vezes você acha que você foi injustiçado. E por conta de você querer essa justiça, que a gente pode chamar de vingança, de recompensa, ela não veio nos seus olhos. Você tem uma falsa impressão de que quem te fez o mal não pagou pelo que fez. Então essa falsa impressão de que quem fez o mal para você não pagou, ou não sentiu na pele, essa preocupação, né, que o magoado tem. Você tem que tirar isso da sua mente, porque o perdão em si, ele é para libertar você, de você mesmo. Não tem como você ter controle da sua vida você vivendo lá atrás. Então vamos fazer o seguinte, vira a página, digere essa situação de uma vez por todas, fecha esse livro e vamos começar uma nova história. Se quem fez o mal, se você foi vítima de uma injustiça, isso está nas mãos e também no controle do Pai. Porque as emoções dos outros, as atitudes dos outros, isso mais do que nunca não compete a você. Isso você é certeza que você não vai ter controle. Mas ele tem. Então chega de se alimentar do que foi. Você não pode ver de passado e você não pode ver de futuro. Você tem que viver uma linha e andar pra frente. É pra frente que se anda. E assim, eu volto a falar. Ande com pessoas que te levam pra frente, que te incentivem a viver uma vida com Jesus. Se você andar com gente que faz fofoca, você vai ser fofoqueiro. Se você andar com gente que reclama, você vai ser aquela pessoa que sempre vai estar reclamando. Agora, quando você vai dividir uma história sua, quando você anda com pessoas que compartilham com você o seu choro, o seu sorriso, e você divide, a pessoa vai falar, vamos orar, vamos jejuar. A pessoa vai te incentivar a se aproximar de Jesus. E pessoas que te incentivam a estar mais perto de Deus, a viver uma vida com base no Evangelho, essas pessoas vão fazer também com que você entenda de uma vez por todas que quem controla a tua vida e quem deve comandar o teu barco é Jesus. Meus queridos, a vida, os problemas, as tempestades, elas não se resolvem sozinhas. Quando a gente crê, quando a gente confia, quando a gente entrega, uma hora esse mal vai ter fim. Mas a gente não pode se colocar numa situação de coitadinho. Ai, eu vivo doente. De novo a doença bateu na minha porta, coitada de mim, coitado de mim. Eu não dou sorte na vida. Tem essa área da minha vida que parece um espinho na carne. Sabe o que é fácil pra gente? Pra nós limitados? Nos colocar na posição de vítima. Como é fácil. Olha como é cômodo. É bom para minha carne e serve de consolo as pessoas terem dó de mim e eu mesma ter dó de mim. Isso é muito fácil, mas isso não resolve nada. O maior problema da vitimização é que você sempre vai ser a vítima. Você nunca vai mudar o curso da sua história. Você nunca vai dar a volta por cima, porque você se alimenta de pena. Então, vamos parar de reclamar? Vamos vencer? Mesmo que a gente tenha uma fama eterna de batalhador, de lutador, de guerreiro, isso dá mais exemplo do que reclamador, aquela pessoa que vive dando mau exemplo. Porque sempre as mesmas coisas e as mesmas queixas. O legal
é você ter sempre lutas, porque nós vamos ter. Mas você falar assim, vence aquela, vence a outra, vence a outra, vence essa. E vou vencer todas as outras que estão surgindo e as que vão surgir. É assim que você tem que ser. Porque quem que está no controle? É Jesus que está no controle. Então não tenha medo de morrer. Não tenha medo de enfrentar um câncer. Não tenha medo de enfrentar as lutas que vão vir. Não tenha medo. Se isso acontecer, a tempestade vai vir, mas ele está no comando do barco. Vai ser difícil a químio, a rádio, vai ser difícil a hemodiálise, vai ser difícil alguns dias não ter aquela mistura, faltar o dinheiro para o gás, para a luz. Vai ser difícil, mas ele está com você, é uma fase, vai passar. Peça socorro. Há coisas em que a gente vai contar com a ajuda de pessoas, outras é só nós e Deus. Não desanime. Se o medo for maior, entenda. O medo não pode estar no controle do barco. É Jesus que tem que estar. Aí você me fala, eu quero mudar. Pronto. Isa, isso que você falou tá mexendo comigo. Glória a Deus. A Ele toda a honra, toda a glória. E o que a gente tem que fazer para começar? Sementes de mudança. Vamos plantar mudança. Se aquela forma de agir não estava funcionando, vamos agir diferente. Primeira coisa. Só que saiba, mudanças impõem renúncia. Renuncia você. Renuncia o teu mau humor, renuncia o teu medo, renuncia os seus temores, sabe? Aquilo que te assusta, renuncia. Enfrenta. Isso é o primordial. Vamos ao Evangelho. Vamos ver o que nos impede de acreditar, de confiar naquilo que deve comandar a nossa vida. Abra sua Bíblia em Tiago 1, do verso 5 a 8. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Olha o que a dúvida faz. Aonde tem dúvida, não há fé. Então, às vezes, não é nem medo que está no controle do seu barco. Às vezes é a dúvida, e você viu que com dúvida não vai resolver nada. O que falta para você crer em Jesus e acreditar? Faça aí um levantamento da sua vida, da sua história. Quantas vezes o poder de Deus se manifestou na sua vida? Inúmeras. Talvez assim como eu, você não era nem para estar aqui. Então olhe para o que Cristo já fez e quantas vezes Ele te levantou, quantas vezes Ele tomou a frente de tudo e resolveu. Acredite, a sua vida vai ter bons resultados, você será bem-sucedido, bem-sucedida, conforme naquilo que você acredita e naquilo que você deposita a sua fé. E é o que vai acontecer. Fica com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Fica aqui meu carinho, minha alegria imensa de compartilhar com vocês de experiências vividas, porque eu não posso falar do que eu não vivi. Eu tenho falado do que eu vivo e do poder de Deus que tem sido diário na minha vida, da forma que eu necessito e que é importante para mim, não da forma que eu quero. Curta esse vídeo se ele foi importante,
Compartilhe para divulgar o Evangelho de Jesus Cristo, que é um Evangelho puro, limpo e libertador. O Pai veio para trazer o que estava oculto, para mostrar esse Jesus maravilhoso, que deu sua vida por nós e nos amou e nos ama constantemente. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Nos acompanhe nas redes sociais e acompanhe todo dia a radioalelaba.com às 10 horas da manhã, sempre com a palavra de ânimo para você. Excelente dia, graça e paz.